Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Estão todos bem aí, abençoados? Espero que sim. Nesta manhã vamos continuar com as nossas lições deste livro aqui, nós estamos tratando de 21 Leis da Vida, né? Que ninguém devia quebrar, nem eu, nem você. Hoje nós vamos tratar sobre a lei dos fatos, né? Libertos pela verdade. Glória a Deus. E para dar início a essa lição, nós vamos usar como versículo base o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, um versículo bem conhecido do Evangelho de João, que você deve saber aí de cor, né? Mas nós vamos repeti-lo aqui, pois ele é muito importante, é a base daquilo que nós vamos tratar nesta manhã. Amém? E o texto diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Vamos só fazer uma oração antes de começar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças, ó Deus, porque a nós foi dado o privilégio de conhecer a verdade. Foi nos dado o privilégio de não ficarmos mais, ó Deus, vivendo em mentiras. Ó Deus, porque conhecemos a Ti, a expressão única, a expressão real, a expressão verdadeira da verdade. Pai, muito obrigado por se revelar a nós. Hoje conhecemos a verdade, essa verdade que nos libertou, essa verdade que nos curou, essa verdade que nos salvou. Muito obrigado. Abre nossa mente, abre nosso entendimento, abre nosso coração, pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, é o que nós pedimos, oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, diz o texto que nós acabamos de ler, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Houve um certo homem chamado Pilatos, que certa vez fez talvez a pior pergunta que ele poderia ter feito na vida dele. Quando, no momento crucial da vida de Jesus, e também, por que não dizer dele, Pilatos, Jesus disse a Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos faz aquela pergunta tão conhecida e que ele nunca deveria ter feito na vida, porque ali foi revelado realmente quem ele era, o que ele pensava. E ele pergunta para Jesus: o que é a verdade? Jesus diz que todo aquele que é da verdade o conhece. E aí ele pergunta: o que é a verdade? Isso implica que ele não era da verdade e tampouco conhecia Jesus. Isso implica que ele não se interessava pela verdade e tampouco se interessava por Jesus. Falar sobre a verdade é algo simples, mas ao mesmo tempo complexo, difícil, porque nós vivemos tempos difíceis em que se apropriam muitas vezes, muitas pessoas, de textos bíblicos e arrogam a si uma verdade que não lhes pertence. Hoje, esse próprio texto nós conhecemos, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós vemos que há pessoas usando esse texto, esse versículo, né? Não se referindo a ele como a pessoa de Cristo, a sua redenção, a sua salvação, o seu poder, a sua verdade, a expressão, referindo-se a Cristo como a expressão da verdade, mas não. Há pessoas usando, arrogando, trazendo para si próprio ser a expressão da verdade, ser a manifestação da verdade, o conhecedor da verdade, o detentor da verdade, quando não conhece nada, não é expressão de nada. É claro que talvez você possa até saber de quem eu me refiro, mas eu não quero citar nomes. Mas o fato é que esse texto, esse versículo bíblico, está sendo usado por muita gente, né, para se esconder atrás de um versículo bíblico e não daquela verdade que esse versículo expressa. Esse texto diz que a verdadeira verdade, né, ela nos liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né?
A verdade é verdadeira, não importa o que pensemos, creiamos ou sintamos com relação a ela. Essa aqui é a frase do autor. Olha que coisa interessante. A verdade é verdadeira, não importa o que pensemos, creiamos ou sintamos com relação a ela. Isso quer dizer o quê? Que existe uma verdade absoluta e que não importa se eu acredito nela, o que eu sinto em relação a ela, né? Se eu creio ou não, o que eu faço em relação a ela, ela se mantém uma verdade. Né? Isso fala de algo que é absoluto. Né? Porque há muitos que consideram a verdade algo relativo. E já já nós vamos tratar sobre isso. Mas eu quero te trazer aqui já uma pré-definição, que a verdade ela é única, ela é objetiva, ela é única, ela é objetiva, ela é eficaz e ela é sem duplo ou triplo ou múltiplos entendimentos. A verdade, ela é única. Né? Você conhece alguém que fala muita mentira? Eu conheço muitas pessoas e até entendia isso muito bem quando não conhecia Jesus, não conhecia a verdade, não conhecia a palavra. Mas a coisa é preocupante, irmãos, quando nós vemos hoje muitos cristãos usando, né, do subterfúgio da mentira, né, e não da verdade para se safar de situações, né, se aproveitar, levar algum tipo de vantagem. Porque o que importa para nós é a verdade. Né? Nossa ideia de verdade, né, e eu quero pegar algo aqui que eu pesquisei, nossa ideia de verdade foi construída ao longo dos séculos, né, com base em três concepções diferentes vindas da língua grega, do latim e do hebraico. Né? Então, a ideia sobre o que é verdade, ela está construída sobre essas três concepções diferentes, tanto da língua grega, como latina, como hebraica. No grego, verdade se diz aletheia, ou aletheia, palavra composta de prefixo de ligação, que significa o não esquecido. Fala-se daquilo que é lembrado ou não esquecido. No seu sentido mais profundo, significa aquilo que não é escondido, que não é dissimulado, aquilo que vemos numa contemplação, o que se manifesta ou se mostra aos olhos do corpo e do espírito. Essa é a ideia de verdade na concepção grega, né? Do verdadeiro que se opõe ao falso, daquilo que é pseudo, daquilo que é encoberto, daquilo que é dissimulado, né? O verdadeiro na concepção grega, né? O que é verdadeiro, que é verdade, ele é plenamente visível para a razão ou evidente, pois a palavra evidência significa visão completa e total de alguma coisa. Assim, a verdade é uma automanifestação da realidade ou manifestação dos seres, a visão intelectual dos humanos. Essa é a visão grega. No latim, verdade se diz veritas e se refere à precisão e ao rigor de um relato no qual se diz com pormenores e fidelidade o que realmente aconteceu. Então, a verdade se chama veritas e se refere à precisão e ao rigor de um relato, né? Algo com detalhes, com minúcias, né? Bem precisas de fatos acontecidos. Um relato é dotado de veracidade quando a linguagem enuncia os fatos reais. No hebraico, a verdade tem uma outra conotação. Verdade se diz emuná e significa confiança. Agora são as pessoas e Deus quem são verdadeiros. Um Deus verdadeiro ou um amigo verdadeiro são aqueles que cumprem o que prometem. São fiéis à palavra dada ou a um pacto feito. Não trai a confiança. A verdade se relaciona com a presença de alguém, de Deus ou humano, e com a espera daquilo que foi prometido ou pactuado, que vai se cumprir ou acontecer. Então, essa questão da fidelidade. Né? No latim, a ênfase está
nos detalhes, nos pormenores, nas minúcias. No hebraico está nessa questão da fidelidade, né? Então, veja que a nossa concepção foi construída em cima dessas ideias, dentro de uma visão mais deixa eu achar um termo aqui, mais comum, mais prática. Nós poderíamos dizer que a verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro, é ausência de mentira ou engano. Então, né, verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro, é a ausência de mentira e engano. Isso é algo que nós temos visto muito, né, nos nossos dias. A história da humanidade conta isso, e hoje não é diferente. Nós vivemos numa sociedade que mente, que engana, que é o pseudo, né, aquilo que parece, mas não é. E isso é terrível, irmãos. E nós precisamos estar muito atentos a isso. O tema dessa lição, né, é a lei dos fatos, libertos pela verdade. Nós somos libertos usando esse versículo de João 8:32, né? Nós somos libertos, somos sarados, somos curados e, por fim, salvos pela verdade. Então, não há espaço para engano, para mentira, para aquilo que é pseudo, para aquilo que parece, para aquilo que tem apenas uma aparência, né? Nós precisamos aprender e entender que a verdade é que produz, né? É que produz em nós a salvação, é que a verdade que nos leva, né, à salvação, a verdade que é Jesus, é quem nos liberta, e só agindo, né, só vivendo, só sendo libertos por essa verdade, né, é que nós podemos alcançar, né, o lugar de glória que nos é prometido. Porque nós vivemos numa sociedade hipócrita, numa sociedade que mente, numa sociedade que engana, ainda mais a nossa brasileira. Nós somos, né, ainda nos reverenciamos, nós celebramos as nossas malandragens, né, o famoso jeitinho brasileiro, a famosa malandragem brasileira, como se isso fosse uma grande virtude, quando na verdade isso é um câncer que nos está matando, que nos está roubando, está nos deixando longe da verdade e trazendo sobre nós problemas, né, infindáveis, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, chega até no nosso relacionamento com Deus, que até nesse relacionamento com Deus achamos que podemos dar um jeitinho, fazer algumas manobras, né? Quando Deus é aquele que sonda o nosso coração, o nosso interior, o nosso rim. A Bíblia diz que antes que uma palavra chegue aos nossos lábios, à nossa boca, ele já conhece muito bem, então a gente não consegue enganar a Deus, né? De Deus não se zomba, de Deus não se deixa ser enganado, né? Essa é a palavra de Deus, mas nós tentamos, às vezes, achar que podemos fazer isso. Então, como nós vivemos muito num meio em que, numa sociedade onde a mentira prevalece, né? Nós acabamos aprendendo a conviver com a mentira como se ela fosse algo natural, né? A mentira começou a fazer parte da nossa vida como algo natural, quando não é, né? Nós nos acostumamos a ela, nós nos adaptamos a ela, né? Nós nos adaptamos a essas coisas, né? E às vezes até usamos como recurso. Então, como a nossa lição hoje trata sobre isso, libertos pela verdade, né? Eu quero trabalhar um pouquinho essa questão sobre a mentira e sobre a verdade, né? Sobre a mentira e sobre a verdade. Vamos tentar desmistificar algumas coisas, né? Destrinchar algumas coisas aqui. Eu quero abordar 4 pontos com você nesta manhã, né? Eu quero falar sobre mentiras sobre as mentiras. Eu quero falar também sobre as verdades sobre as mentiras. Quero falar sobre as mentiras sobre a verdade. E vou falar da verdade sobre a verdade. Amém? Então, vamos tratar essa primeira questão aqui. Mentiras sobre mentira.
Talvez você já tenha escutado alguém dizer assim: ah, não, tudo bem, pode ir, né? Uma mentirinha não faz mal. Você já ouviu essa expressão, não ouviu? Talvez até já citou para usar como recurso de defesa quando foi pego numa mentira ou incitando alguém a mentir, né? Uma mentirinha não faz mal. Meu irmão, minha irmã, sabe de uma coisa? Uma mentirinha, pequena ou grande, ela faz muito mal. Porque, em primeiro lugar, a mentira, ela destrói a nossa credibilidade, a minha credibilidade, a sua credibilidade. Jesus diz para nós andarmos na verdade, sermos libertos pela verdade. Ele é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, Jesus nos incita, né, nos ensina a viver a uma vida de verdade, não de mentira. E nós, muitas vezes, né, usamos a mentira como recurso, mas uma mentira sobre a mentira é que uma mentirinha não faz mal. Isso é mentira, entendeu? Aí o jogo de palavras, uma mentira sobre a mentira é que a mentira não faz mal, mas isso é mentira, porque a mentira faz mal, porque ela destrói a nossa credibilidade. Quando alguém é pego numa mentira, se eu mentir para você, certamente quando eu disser uma verdade, a primeira coisa que você vai pensar, será que o presbítero Fernando está falando da verdade? Porque minha credibilidade agora já está em jogo, porque você me pegou numa mentira anterior, né? A nossa honra, ela fica, né, desacreditada. Quando a gente mente, ela destrói a nossa credibilidade, né? A nossa honra, a sua história de vida. Quer um exemplo disso? Por que nós não acreditamos normalmente nos políticos? Porque eles prometem, 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 não cumprem, eles mentem. Então a mentira faz mal e hoje nós não acreditamos mais neles, sejam quais forem. Nós não conseguimos mais dar crédito a eles, né? A não ser quem vive no mundo de ilusão, a não ser quem vive no mundo dos sonhos, né? A não ser que seja Alice. E para Alice eu vou dizer: desce, desce daí, Alice, porque esse mundo de maravilhas não existe, porque eles mentem, perderam a credibilidade. Você poderia dizer com certeza: olha, tal político é honesto? Com certeza você não consegue dizer isso, eu não consigo. Olha que nós gostaríamos de dizer, gostaríamos de todo o coração de afirmar: olha, tal pessoa é honesta, tal político é honesto, tal político, mas não dá, porque eles mentem, eles mentem, eles mentem a ponto de perder a credibilidade e não se importarem com ela, de perderem a sua honra e não se importarem com ela. Então, essa é uma mentira, que a mentira não faz mal, a mentira faz mal. A mentira tira a nossa honra, o nosso valor, ela destrói a nossa credibilidade, né? Ela desagrada a Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Provérbios, vamos lá, né? Provérbios, capítulo 6, diz assim a palavra, Provérbios 6, do versículo 16 ao 19. Olha só, essas 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos, né? Deus abomina a mentira, então a mentira, né, ela faz mal. Então quando alguém disser assim: uma mentirinha não faz mal, repreenda, porque isso não é de Deus. Uma mentira, ela faz muito mal, ela é péssima, ela destrói, ela desagrada a Deus. Uma mentirinha não dói, ela provoca dor, ela provoca sofrimento, ela provoca traição, ela provoca engano, ela provoca inveja, ela provoca um mundo de coisas ruins. A mentira nunca foi boa. A mentira nunca levou ninguém a um lugar melhor, a não ser por um determinado tempo, até que ela venha a ser descoberta, porque não há nada em oculto que não seja revelado, diz a palavra do Senhor. Mas a segunda mentira sobre a mentira, mas às vezes é necessário mentir. Não, isso não é verdade, é uma mentira.
sobre a mentira. Não é necessário mentir. Ah, mas tem situação que a gente não tem outro jeito, tem que mentir. Não. Esta é uma mentira sobre a mentira, porque nunca foi necessário mentir. Até homens e mulheres de Deus, quando mentiram, não tiveram a aprovação de Deus. Em nenhuma situação a mentira foi proveitosa, foi aprovada pelo Senhor. Nunca a mentira foi um recurso que Deus aprovou o seu uso. Nunca. Porque Deus é poderoso para dar vitória àqueles que são seus, àqueles que temem o seu nome, a sua palavra, independente de qualquer coisa, qualquer circunstância. Deus não usa o recurso da mentira. Muitas vezes é necessário mentir. Necessário é viver em verdade. Né? Olha lá, vamos voltar de novo lá em Provérbios. Né? Provérbios, deixa eu achar aqui. Provérbios capítulo 12, versículo 17. Vamos ver. Diz assim a palavra, Provérbios 12, 17. O homem misericordioso... Não, aqui. Versículo 12, 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. O que diz a verdade manifesta justiça. Né? Mentiras sobre mentira. Uma mentira não faz mal, isso é mentira. Muitas vezes é necessário mentir, isso também é mentira. É uma mentira sobre a mentira, porque não é necessário mentir. Nós precisamos viver em verdade. Deus se agrada da verdade. Deus não tem, né? Não tem pacto com a mentira. Deus não tem acordo. Deus não tem negócio com a mentira. Né? Às vezes acabamos mentindo. Ah, diz que eu não estou. Ah, diz isso, fala aquilo. Né? Deus quer nos ensinar que nós precisamos ter a verdade fazer parte em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as áreas, em todas as dimensões da nossa vida. Né? Mentir para o guarda, mentir para o chefe, mentir para o amigo, mentir para o cônjuge, mentir para o filho. Vamos dando maus exemplos e depois aí queremos que o mundo seja melhor. Se nós muitas vezes estamos mentindo, enganando, né? Isso não podemos fazer. A segunda lição que nós aprendemos são as verdades sobre a mentira. Eu quero falar algumas coisas que são verdades sobre a mentira. O que eu falei agora há pouco são mentiras sobre mentira. Que ela não faz mal, isso é mentira. Que ela é necessária algumas vezes, também é mentira. Mas agora eu quero falar sobre verdades sobre a mentira. Uma verdade que talvez você nunca tenha parado para pensar, talvez, né? Qual é a origem da mentira? Se você a gente pegar Gálatas, ali onde fala sobre as obras da carne, vamos pegar aqui onde fala sobre as obras da carne, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Olha só o que diz o texto. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, as quais já vos declaro de antemão, como antes também vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que engraçado, nesse texto, algo tão forte como é a mentira, não está incluso aqui nas obras da carne. É estranho isso, né? Porque a origem da mentira não é nossa, não está nas obras da carne, né? Olha qual é a origem da mentira. Se você abrir a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 8, diz assim, Jesus dizendo a algumas pessoas, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só.
Uma verdade sobre a mentira é que a verdade sobre a mentira é que ela não tem origem na nossa carnalidade. Ela tem origem diabólica. Ela tem origem maligna, né? Então, quando alguém está mentindo, não está fazendo algo que é humano, está fazendo aquilo que é demoníaco, aquilo que é diabólico. A coisa é mais séria. Quando fala sobre a mentira, não fala sobre obra da carne, mas fala sobre descendência. Olha, todo aquele que mente tem como pai o diabo. Ele é o pai da mentira. Todo aquele que mente tem como pai o diabo, né? Todo aquele que mente, que não tem um compromisso com a verdade, tem como pai o diabo. E às vezes, né, nós pegamos aí cristãos, pessoas que estão na igreja, que vão aos cultos, mas que estão volta e meia, né, recorrendo a mentiras, recorrendo ao engano, recorrendo ao pseudo para poder, né, se, se valer, levar vantagem em alguma situação, né? Então, uma verdade sobre a mentira é que é a sua origem, não é obra da carne, ela é diabólica. A sua atuação, né, ela está aí arraigada nas mais variadas necessidades humanas, né? Ela sempre se apoia naquilo que nós necessitamos ou julgamos necessário. Nós sempre temos uma desculpa, né? Não temos uma desculpa para justificar a nossa mentira, o nosso engano, o nosso erro, o nosso pseudo. É isso, né? A atuação, ela está sempre, né, em cima das nossas necessidades. Eu vou arrumar alguma coisa para justificar a mentira, né? Quando nós não deveríamos justificar mentira nenhuma, porque o nosso viver deveria ser compromissado com a verdade, né? Na busca pelo poder, o engano de Eva, de Adão, na busca pelo, né, querer ser igual a Deus, né? Eles foram levados e foram enganados, foram pegos na mentira, né? No querer ser igual a Deus, né? Seus resultados. Verdade sobre a mentira. A sua origem é diabólica, não é humana, não é carnal. Sua atuação nas mais variadas necessidades humanas. Seus resultados? Qual é o resultado da mentira? Ela, primeira coisa, ela nos prende, né? O texto que nós lemos de abertura aqui, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Poderíamos parafrasear, e conhecereis a mentira, e a mentira te aprisionará, né? Te aprisionará. Seus resultados, ela te prende, a mentira nos prende, a mentira nos escraviza, né? Ela nos deixa com a mão amarrada. Quando você mente uma vez, logo em seguida você é obrigado muitas vezes a mentir uma segunda vez para encobrir aquela primeira mentira, para justificar, para dar apoio, depois de uma terceira vez para encobrir as duas outras anteriores, enfim. E aí nós vamos nos acostumando com isso, né? Nós vamos nos acostumando com essa dura realidade, né? E a mentira, meus irmãos, é algo tão forte, ela é tão escravizante, né? Ela é tão escravizante que muitas vezes as pessoas não percebem que se acostumam tanto a mentir que elas fazem parte do seu dia a dia. E eu trabalhei em obras e trabalho há muitos anos, desde praticamente 7, 8 anos de idade. Eu tenho 55, então são 40 e poucos anos, 48, 47 anos trabalhando em obras, em manutenção. E eu trabalho com muitas pessoas, né, de diversas regiões do Brasil, né, diversas cidades e estados do Brasil. E tem um povo um povo de um determinado estado, eu não vou dizer aqui qual é, né, para não criar nenhum tipo de polêmica, mas eles são tão acostumados, e eu estou falando isso por experiência, de conviver com eles diariamente, eles estão tão acostumados, a mentira faz tão parte da cultura deles, que eles mentem sem necessidade, aquilo já faz parte da cultura, eles contam as histórias
que, assim, aquelas coisas que são absurdas, que você olha assim e fala assim, será que o cara pensa que ele está me enganando com essa história, né? De tão absurda que é? Mas, na verdade, eles estão tão acostumados com a mentira que eles acham que estão enganando, que estão convencendo com aquilo. Eles acreditam nas suas próprias mentiras. Aquilo faz parte da cultura deles. Veja como a mentira, ela escraviza, né? Ela nos prende, né? Ela nos cega, nos deixa surda, a gente vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo a percepção das coisas, né? E ela se multiplica. Você comete uma, depois você comete outra, depois comete outra para encobrir as anteriores. Ah, já menti uma vez mesmo, uma mais, uma menos, e assim vai. Né? Ela vicia, é como uma droga. Né? Temos até o dia da mentira, né? Se não me engano, é 1º de abril, né? O dia da mentira, me lembrei agora. Né? Que está autorizado a enganar alguém. Olha só, em vez de celebrarmos a verdade, a gente está celebrando a mentira. Ah, 1º de abril, dia da mentira. Devíamos celebrar todos os dias serem dias da verdade. Né? Mas uma verdade sobre a mentira, que além de ela te prender, ela te escravizar, ela te cegar e deixar surdo, ela se multiplicar, ela vicia, ela tem perna curta. Isso é uma verdade sobre a mentira. Uma hora ela vai aparecer. A mentira, diz o ditado, tem perna curta. Uma hora ela vai aparecer. Né? Uma hora ela vai aparecer. E uma outra verdade sobre a mentira. Ela também, assim como a verdade, ela entra para a eternidade. Porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Né? Os que lançam mão da mentira, os que vivem em mentira, não herdarão o reino dos céus. Então, isso é uma verdade. Né? Nós precisamos estar atentos a isso. Amém? Já falei de mentiras sobre a mentira. Verdade sobre a mentira. Agora quero falar sobre mentiras sobre a verdade. Vamos lá. Primeira, uma mentira sobre a verdade. Que nem sempre nós precisamos falar a verdade. Isso é uma mentira sobre a verdade, porque sempre nós precisamos falar a verdade. Não há situação que eu não preciso dizer a verdade. A verdade sempre precisa ser colocada. Sempre precisa ser enaltecida. A verdade sempre será a verdade. Né? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Vamos ler aqui, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quer dizer, sejam alvas as tuas roupas, quer dizer, viva de uma forma de verdade, de tal maneira, né, que você não tenha do que se envergonhar. As suas roupas não sejam roupas de engano, de mentira, as suas vestes não sejam uma enganação, mas o seu viver é a expressão pura daquilo que você é, da forma como você vê ao Senhor, da forma como você serve ao Senhor, né? E sem engano. Né? Mentira sobre a verdade. Nem sempre precisamos falar a verdade, pelo contrário, precisamos sim sermos hábeis em confrontar o erro e a mentira, pois às vezes não podemos expressar a verdade, contudo não devemos abrir a mão dela. Há momentos, nós precisamos ser sábios. Nem todo momento, ainda que você tenha a verdade, conheça a verdade, é o momento de falar. Há momentos que é preciso ter discernimento, sabedoria. Às vezes o calar fala-se muito mais alto do que ele abrir a boca e sair despejando um monte de coisa, e mesmo que seja verdade, mas que naquele momento aquela verdade possa trazer algum dano. Então, precisa-se ter sabedoria. A verdade nunca deixará de ser verdade, mas até mesmo a verdade, ela precisa ser colocada no momento certo, da maneira certa. Né? Mentiras sobre a verdade. A mentira sobre a verdade. Né? Nós nunca devemos abrir mão da verdade. Quando tentaram muitas vezes pegar Jesus em palavras, tentavam de pegar Jesus num confronto de lei, de regra, de norma, Jesus sempre tinha uma palavra de sabedoria, né? Sempre uma palavra de verdade. Quando tentaram pegar ele sobre o imposto, é lícito pagar imposto a César? Né?
Jesus traz a verdade. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Ele não deixou de usar a verdade, pelo contrário, usou a total verdade, né? Sem criar nenhum tipo de problema. Pelo contrário, estava fazendo aquilo uma saída, né? Uma solução. A verdade dói, né? A verdade não dói, a verdade chama mentira sobre a verdade. A verdade dói, a verdade não dói, a verdade confronta, né? Ela é como um espelho, ela traz à tona, ela mostra, ela reflete aquilo que nós estamos fazendo. Então a verdade não dói, a verdade confronta, né? A verdade machuca. Não, a verdade tem um caráter educativo. Quem machuca é a mentira. A verdade cura, a verdade restaura, a verdade sara, a verdade traz vida, né? A verdade liberta, a verdade nos leva ao céu. Amém? Então é a lei, né? Estamos tratando aqui a lei dos fatos, libertos pela verdade. Somos libertos pela verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A verdade vos libertará. Por último, verdades sobre a verdade. Já falei de mentira sobre a mentira, verdade sobre a mentira, mentira sobre a verdade, agora verdade sobre a verdade. A primeira verdade sobre a verdade. A verdade não é relativa, mas é absoluta, né? O homem pode ter suas dúvidas, mas Jesus a trata como algo inequívoco, exato e objetivo, né? E o que quer dizer isso? Que a verdade não é resultado de pensamentos humanos, né? A verdade não é resultado de meditação, de ficar lá em yoga, lá meditando. A verdade não é resultado, né, de uma lógica, né? Não é isso. Jesus trata a verdade como algo lógico, como algo inequívoco, né? Ela não é resultado de pensamentos humanos, né? Eu lembro que certa vez o pensador carioca, Milor Fernandes, disse assim, numa das suas frases, eu acho porque acho, os porquês eu arrumo depois, né? Como assim? Eu acho porque acho, os porquês eu arrumo depois? Não, a verdade é única, ela é, né, ela é algo inequívoco, ela é objetivo, ela não é resultado de pensamentos humanos, ela não é resultado de uma lógica humana, de um pensamento, né? Ela é a verdade nua e crua e pura que é Jesus Cristo, né? Não é uma coisa que se escolhe acreditar. Todo aquele que busca a verdade, quando ele encontra a verdade, ela é algo, né? Ela é algo inequívoco, não há margens de dúvida. Quando você conheceu a Jesus, né? Quando você teve um encontro com ele, não há mais margem de dúvida se ele é o Salvador, se ele é o Redentor ou não, né? Tudo aquilo que nós aprendemos em outras religiões, seja qual for que religião que você passou, agora tudo aquilo fica para trás, porque a verdade vem, né? E agora ela assenta na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa alma, no nosso coração, ela transforma as nossas convicções, né? O nosso espírito agora está alimentado, fortalecido, fundamentado nesta verdade, que não é, né, uma coisa que nós escolhemos acreditar. Não, a verdade, ela é única, ela vem e se estabelece em nós, né? Ela se estabelece em nós. A verdade é a sua palavra. Então, nós vivemos isso, né? Verdade sobre a verdade. Ela não é relativa, né? Há muitos lugares aí, em faculdades, em seminários, em lugares, né, que estão relativando tudo, né? Dizendo que a verdade é um conceito, não existe, né? Uma verdade absoluta. Cada um é livre para determinar o que é verdade para si. Lembra? Até isso acontece lá atrás, no tempo dos juízes, né? A Bíblia diz assim, né? Cada um fazia aquilo que achava reto aos seus olhos. Lembra? Lá no livro de Juízes, cada um fazia aquilo que considerava certo aos seus próprios olhos, né? Mas quando
Uma sociedade se fundamenta naquilo que cada um acha certo, acha verdadeiro aos seus próprios olhos, a sociedade se desmorona, porque cada um tem a sua própria verdade, mas a verdade verdadeira, ela não é relativa, não é o que eu penso, o que o outro pensa, é aquilo que Deus diz, aquilo que o Senhor nos revela, aquilo sim é a verdade, aquilo a verdade que vem de Deus, que está aqui na sua palavra. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade, ela é absoluta. Eu posso ter um mau entendimento da verdade, mas a verdade, ela é absoluta, ela não é relativa. Não é aquilo que eu entendo ser, é aquilo que o Senhor diz ser. Esta é a verdade. Aleluia. É. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade, independente de eu concordar com isso ou não. Né? A palavra de Deus é a verdade, independente de eu aceitar ou não, obedecer ou rejeitar ou contestar. A Bíblia é a palavra de Deus. Né? Esta palavra que nós temos aqui, ó, ela é a palavra do Senhor. Independente de gostar, de não gostar, de doer, de machucar, ela é a palavra de Deus. E ela é espírito e vida. Né? A sua origem, né? ela é a natureza de Deus. 1 Pedro 1,16, olha o que diz o texto. 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito, né? Na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. No propósito, na sua origem, ela é divina, né? Ela é verdadeira, no seu propósito ela é verdadeira, a sua atuação, né? Isso são verdades acerca da verdade. A sua atuação é na dimensão espiritual, nos dando autoridade, nos dando poder, na dimensão humana, nos dando credibilidade e honra. Aquele que leva a palavra, que segue a palavra, que obedece a palavra, tem credibilidade, tem honra, porque é Deus quem o justifica, né? E seus resultados, ela traz conhecimento de Deus, ela nos conduz à presença de Deus, ela liberta do poder das trevas e do pecado, ela traz uma liberdade real, não fictícia e não enganosa. Lembra lá João 8,36? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Meus irmãos, nada melhor do que vivemos na verdade. A lei dos fatos é que a verdade nos liberta. Somente andando na verdade, somente andando em Jesus, na sua palavra, no conhecimento, no temor a Ele, é que verdadeiramente somos livres. Não se deixe enganar, né? Não se deixe levar por pseudos, por enganos, mas viva debaixo da verdade. Viva, viva alicerçado na verdade, porque Deus vai te honrar, porque o Senhor vai te capacitar a cada dia. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a andar, a nos comprometermos sempre com essa verdade. Né? Porque quando nós rejeitamos a verdade, quando nós rejeitamos, né, o conhecimento da verdade, né, não há mais para nós desculpa, não há mais para nós possibilidades, não há mais para nós possibilidades ou um outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ande na verdade, permaneça na verdade, porque Deus vai te honrar, porque Deus vai te justificar, porque Deus vai te capacitar, e Deus